Oi, gente, boa noite. Será que vocês me ouvem bem? Tá. É porque o computador deu problemas aí. A gente tem que adaptar, né, pro celular. Então, obrigada primeiro pelo convite a toda a equipe da Campus Party. É uma honra estar aqui. Eu confesso que eu nunca participei de uma Campus Party, assim, não tinha condições financeiras de chegar até ela, né, quando só acontecia em São Paulo, aqui no Brasil. E aí, depois que veio para Recife, devido a trabalho, então eu nunca tive essa oportunidade. Então, hoje é um privilégio estar aqui. Eu agradeço muito, em especial a uma pessoa muito querida, Abigail, uma mulher nordestina e negra e amiga, que fez essa ponte para que eu possa estar construindo esse lugar. Então, hoje com vocês, eu vim falar sobre diversidade e inclusão. É um tema que tem sido bastante dialogado, em especial, né, com as empresas, e aí trazendo também para o mundo da tecnologia, né, porque a Campus Party hoje tomou uma abrangência. Mas aí, antes de começar o tema, eu vou fazer a minha primeira apresentação para vocês, tá? Então, eu sou formada em administração, eu tenho uma especialidade em direitos humanos e fiz agroecologia, porque um dos meus sonhos é ter uma casa redonda feita de bioconstrução, enfim, materiais agroecológicos. Eu sou facilitadora, eu trabalho como consultora, né? Sou consultora voluntária de uma ONG chamada Todes, que trabalha em especial com o público LGBTQIA+, mas a gente também adentra na questão de raça, né? De gênero, pessoa com deficiência. E eu faço hoje uma atuação pela Todes como consultora. Então, eu trabalho com algumas empresas no Brasil, seja do segundo ou terceiro setor, tá? E aí eu participei de Startups Weekends, organizei um Startup Weekend voltado para impacto social, que o nome antes era comunidade. Organizei também um voltado para cidades inteligentes. E o último foi o Diversidade e Inclusão. E aí é daí que a gente começa essa conversa, tá? O que acontece? Diversidade e inclusão, hoje, pensando no mundo corporativo e até nas nossas vidas, no âmbito pessoal, tomou-se uma abrangência, porque todo mundo agora quer contratar normalmente pessoas negras, LGBTIA+, mulheres, né, pessoa com deficiência. Mas como é que começa isso, Julie? Como é que é isso na prática? Como eu, como uma pessoa física, por exemplo, posso fazer isso? Ou como alguém que tem uma empresa tão pequena, por exemplo, tem um MEI. Então, para começar, eu primeiro vou explicar a vocês o que é diversidade e inclusão, tá? Então, diversidade seria o que torna uma pessoa única. Então, uma pessoa única seria diversidade. Seria nossas semelhanças e as nossas diferenças compõem o contexto de diversidade. Mas e inclusão? O que seria inclusão? Primeiro, inclusão é a forma que a gente trata essa diversidade. Como é que a gente coloca essas pessoas que são diferentes ou semelhantes a gente? Como é que a gente integra de forma justa e solidária? E aí, primeiro, a gente tem que entender que diversidade não existe sem inclusão. Inclusão não existe sem diversidade. Por quê? Não adianta, por exemplo, numa empresa, eu pensar, não, vou contratar várias mulheres, mas as mulheres, elas não têm espaço para cargos de liderança. Ou a maioria dessas mulheres são mulheres brancas, e aí a gente esquece esse recorte de raça, de gênero, que passa de pessoas cis, né? E eu vou explicar para quem não sabe, e vai para um recorte de pessoas trans. Então, assim, diversidade não se sustenta sem inclusão. E aí, geralmente, o pessoal hoje tem falado muito uma frase, tem falado muito clichê, que seria assim: diversidade é quando eu convido a pessoa, né, para uma festa. A inclusão é quando ela dança, mas que a gente precisa dar condições para dançar. Não adianta eu pensar, não, eu vou contratar a mulher para a minha empresa, e aí eu não tenho políticas pensando em maternidade, pensando em cargos de liderança. Como é que isso vai acontecer? E aí a gente começa a entrar nos recortes sociais, ou marcadores sociais, enfim. Cada pessoa
aborda de uma forma. A gente tem vários recortes. Primeiro, precisamos entender que nada disso é para nos limitar, mas é para nos definir em alguns aspectos, pensando num contexto socioeconômico, cultural, né? Vem de um sistema estrutural. Aí o que acontece? Primeiro, raça. A gente tem que pensar que o primeiro recorte que passa todos os outros é raça. Todos nós somos pessoas racializadas. A gente não nasce com a raça, mas a gente torna-se racializado. Então, a sociedade nos aborda dessa forma. E aí, então, sobre dados. Hoje no Brasil, é bem disseminado nesse dado, que cerca de 54% das pessoas se declaram pretas, negras e pardas. E o que é preto, o que é pardo, Júlio? Pelo IBGE, é o considerado pessoas negras e é um chapéu. Pensem, ou melhor, num guarda-chuva. Pensem num guarda-chuva. E dentro dele estariam pessoas negras e pardas. Seriam pardas de pele mais clara e pretas de peles mais escuras. E que compõem as pessoas negras. Alguns movimentos preferem dizer, não, todas as pessoas são negras ou pretas. Né? São palavras que estão se ressignificando. Então tem um certo e um errado, Júlio. O certo é como a pessoa quer ser chamada, como a pessoa se reconhece. Porque raça é algo declaratório. Então, é esse o certo. Como a pessoa se reconhece. E aí vem um outro marcador, que a gente vai para gênero. E aí, quando a gente vai pensar que 52% da população brasileira é composta de mulheres, e assim, esse dado tem se formado a partir de mulheres cis. Então, é um dado maior do que esses 52%. Só que essas mulheres, pensando em mercado de trabalho, elas ganham 20% a menos do que os homens, de modo geral. Né? Quando eu falo de pessoas negras, só 1% das pessoas negras estão em cargos de alta liderança. E menos de 30% em alguma liderança, né? Seria gerente, por exemplo, né? Que são cargos um pouco mais abaixo dentro de uma hierarquia. Para o público LGBTQIA+, a gente hoje tem cerca de 10% das pessoas que se declaram LGBTIA+. E mais ou menos entre 19% e 21% dessas pessoas ocupam algum cargo de liderança. Mas, em especial, são homens brancos, cis e gays. Normalmente é isso. As outras letras, elas não existem. E aí, Julie, eu queria até saber qual é a sigla correta, né? Eu também é uma outra coisa. Não tem-se uma sigla convencional. Hoje, a mais comum, dentro de vários movimentos que têm se organizado em conjunto, entende que LGBTQIA+, é uma sigla que abrange bastante pessoas, falando no nível Brasil. Estados Unidos, eles usam muito queer, seria para definir todo mundo que foge desse padrão de ser cis e de ser hétero. Então, Júlio, o que é cis? Cis são pessoas que, quando nascem, elas são designadas com aquele sexo biológico e elas também se reconhecem. É o meu caso. O meu sexo biológico eu sou uma mulher, né? Meu sexo biológico é feminino e eu me reconheço também como mulher. Então, eu sou uma mulher cis. Uma pessoa trans é quando ela nasce com um sexo biológico e ela se reconhece como outro, tá? E aí, esse é um ponto. E aí, quando a gente vai pensando, que eu falei a vocês sobre a sigla, são 26 letras. Pensem, existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que todos nós seríamos iguais? As nossas orientações são iguais? As nossas formas de sentir e pensar? Não. Então, não existe isso. Mas como é, então, minimamente de um padrão? Então, quando eu pensar que o mais é para dizer que existem variações, mais pessoas dentro dessa sigla, e o L é um reconhecimento da mulher, tá? E entendam isso como mulher cis ou trans, dentro do movimento, tá bom? Então, esse é um ponto. Porque acontece, assim, de algumas confusões das pessoas acharem que não existe uma regra. Existe uma regra mínima, que é essa. A letra vai depender muito da instituição que acontece. E aí, eu vou depois dizer porque eu estou querendo dizer um pouco mais de detalhes técnicos para vocês. E em outro recorte, seriam pessoas com deficiência, que é um dos recortes que normalmente as pessoas mais têm pena, né?
Só que a gente não tem que ter pena de pessoas com deficiência. A gente tem que ter pena do sistema que condiciona essas pessoas. Como é que elas vivem? Porque boa parte das deficiências, elas são causadas por falta de água e saneamento básico. A gente tem que ter pena de um desgoverno que estamos vivendo com uma doença que, infelizmente, já matou mais de 500 mil pessoas no Brasil, que tem vacina e continuamos morrendo. A gente não tem que ter pena desses marcadores sociais. Eles são uma forma de nos entender, não de nos limitar. E aí, Júlio, tem mais? Tem imigrantes, refugiados, geracional, corpos diversos, que inclui aí pessoas com vitiligo, pessoas gordas, porque esse é o termo, gordinha não é o termo. Pessoas que usam uma muleta, por exemplo, para poder se locomover, ela está dentro desse padrão, ou melhor, fora do padrão, né? Porque seriam corpos diversos. Júlia, então eu tenho que saber tudo isso. Minha empresa tem que ter todos esses perfis. Não necessariamente, seria bem ideal, né? Porque quando a gente pensa em diversidade, a gente fala de aumento de 15% a 20% dos lucros das empresas, né? No Brasil, a gente não tem dados tão exatos ainda, a gente está muito no início, tá? Isso acontece. E tem uma frase que eu estava lendo hoje que para mim fez muito sentido, que é assim, que nós não somos números, sabe? Somos gente. E o importante não é só manter-se vivo, mas é manter-se humano. E aí, quando eu penso em diversidade e inclusão, é sobre isso. E humanizar as pessoas. Porque esses recortes é só para entender quem somos a partir de um contexto social, político e econômico, mas não é para dizer quem podemos ser, tá? Mas aí, é um dos fatores para a gente pensar em diversidade e inclusão, é a palavra privilégio. O conceito privilégio, que tornou-se muitas vezes até banal, né? Pensar que eu não posso falar sobre privilégio, porque o que acontece? Quando uma pessoa reconhece o privilégio que ela tem, normalmente as pessoas aplaudem. Mas quando é alguém mostrando que ela tem esses privilégios, desculpa, ela é inconveniente, ela é um porta-voz do desconforto. Eu já sei que eu sou uma pessoa branca e eu tenho privilégios. Ela não quer que a outra pessoa mostre isso. Então, Júlio, privilégios é para eu me sentir uma pessoa culpada por exemplo, ter acesso à educação, à saúde. Eu disse não. Mas é para você não se sentir uma pessoa conformada. É sobre isso. Porque o privilégio é uma vantagem, né? Atribuída. Então, ele não é um direito natural. Não existe isso. Então, quando a gente diz que boa parte, hoje, das pessoas que estão empregadas são pessoas brancas, é sobre isso que a gente está falando de privilégio. Para vocês terem ideia, mais de 50% das pessoas negras, no caso mulheres, para ser mais específicos, elas não estão no mercado formal de trabalho. Então, olha isso, privilégio. Mas, Júlia, eu não queria ser assim. Eu sou uma pessoa que tem trabalhado, tem desenvolvido, tem estudado sobre isso. Estou tentando ser alguém melhor. Mas ele é estrutural. O racismo, ele é estrutural. O preconceito, a discriminação é estrutural. Mesmo você não querendo, você vende benefícios sobre isso, tá? E aí, é o que a gente pensa em representatividade seletiva. Porque muitas vezes é assim, não, vamos contratar mulheres para a nossa instituição, mas aí vamos fazer o processo seletivo? Vamos. 3% da população fala inglês. Aí o pré-requisito, né? Tem que ter inglês. Passa logo essa régua. E aí você pensa que a pessoa vai falar inglês várias vezes, porque ela vai ter contato com o escritório, né? Dos Estados Unidos, por exemplo. Não, é só o software da empresa que é em inglês. E aí você deixa de contratar alguém por causa disso. Ou é um e-mail que muitas vezes pode ser traduzido no Google Tradutor. Ou através de um emprego que essa pessoa consegue, ela consegue pagar um curso, sabe? Então, é sobre isso. E que muitas vezes não entende-se essa representatividade seletiva. Que diz, não tem privilégios aqui. Sim, existem privilégios nesse modelo de contratação que muitas empresas abordam. Concursos também, acesso ao ensino superior ainda é privilegiado. E aí, então, Júlia, como é que isso acontece? Por quê? É o que a gente fala de vieses inconscientes, sabe? É um julgamento automático.
Eu vou perguntar a vocês, assim, pensem bem rápido. Descreva uma pessoa CEO, uma pessoa executiva de uma empresa. Eu tenho quase certeza que você vai pensar numa pessoa branca, de meia idade, cabelos lisos, mais grisalhos, de terno, e um homem cis. É isso, porque eu também ainda penso assim. O que eu estou dizendo aqui a vocês não passa de um ar de superioridade em dizer que não, eu não tenho privilégios, eu não tenho viés inconsciente. De certa forma, em algum momento da sua vida, você vai sempre ter algum privilégio e algum viés inconsciente, tá? Por exemplo, eu tenho o privilégio de ter ensino superior na minha família, tá? Que outras pessoas não têm, né? Em parte da minha família, né? Porque eu sou adotada só para contextualizar. Então, eu tenho os privilégios do que outras pessoas da minha família. Então, em algum momento, isso vai acontecer conosco. E aí, quando a gente pensa nesses viés inconscientes, vem muito isso. Vamos desconstruir esses pensamentos, né? Vamos construir. Não, vamos ocupar. É sobre isso. É sobre ocupar e também, ao mesmo tempo, construir. Eu não vou dizer que não é um sobre outro. É importante ocupar espaços, mas que eles não sejam só de uma pessoa. Por exemplo, a minha chefia é uma mulher negra, mas nenhuma outra chefia na empresa é uma mulher negra. Como assim? Então, assim, ela está ocupando um espaço que também é dela por direito. Ela tem buscado, porque normalmente nós, mulheres, pessoas não brancas, acontece o quê? A gente tem muito menos oportunidade e quando a gente chega lá, acham que foi sorte, né? Quando a gente chegou nesse espaço. Então, é pensar que essas pessoas estão ocupando espaço, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiências, mas a ideia é construir um novo espaço, um novo mundo. Cabe todas essas pessoas, inclusive a mim. Por exemplo, quando a gente pensa muito em diversidade e inclusão, esquecemos muito da população indígena no Brasil. Tá? Acho que vocês podem ver, eu vou falar mais no fim. São Paulo é a cidade com o maior número, né, falando em capital, de pessoas indígenas hoje. Tem mais de 12 mil. E ainda, quantas pessoas indígenas você, que está aí do outro lado da tela, conhece? Ou só sabe quem é as pessoas das redes sociais? Muitas pessoas indígenas nem se declaram indígenas, porque elas não podem, porque para considerar indígena no Brasil, oficialmente, segundo o sistema, você precisa ter uma carteirinha chamada RONI. Como eu preciso ter uma carteira para identificar a minha ancestralidade. Então, assim, é sobre isso, é sobre ocupar, mas acima disso é sobre construir. E esses vieses inconscientes que a gente tem, eles dificultam isso. Existe um perfil de viés inconscientes, então eu poderia dizer a vocês vários, mas eu não vou me alongar tanto nesse ponto. Por quê? Eu quero chegar em um outro tema, que é lugar de fala. É um tema que, no modo geral, nas redes sociais, né, isso, uma abordagem imensa. Porque é uma omissão. Não, eu não vou falar sobre machismo porque eu não sou mulher. Só que o problema do machismo não são as mulheres, são os homens. O problema do racismo não são as pessoas negras e indígenas, são as pessoas brancas. O problema das pessoas com deficiência não são elas. É o capacitismo, né? Que é o preconceito com pessoas que têm alguma deficiência. Então, lugar de fala não é deixar de falar, é dar espaço para quem tem a voz falar. Então, para que mulheres possam falar, que as pessoas negras possam falar, que imigrantes refugiados possam falar, mas não é sobre me omitir quando há uma situação de violência, de discriminação na minha empresa, nas redes sociais. Julia, então eu tenho que falar sobre tudo. Então todo assunto eu vou ter que me manifestar. Não. Às vezes, você ouvir uma pessoa que passou ou passa por isso, compartilhar até, se pensando no âmbito de rede social. Isso é mais importante do que você emitir sua opinião. Djamila Ribeiro, ela fala isso. A filósofa, escritora, acredito que muitas pessoas aqui conhecem. Ela diz que lugar de fala não é, parafraseando, não é excluir uma pessoa de falar. É dar voz a quem foi silenciado, a quem ainda é silenciado. Então, gente, se eu tô no mês passado, né, o mês do orgulho LGBTQIA+,
Porque eu tenho que chamar uma pessoa hétera, cis, para falar. Aí diz assim, ô Júlio, por que tu disse hétero e cis? Porque lembrando, pessoas transexuais não necessariamente são homossexuais, tá? Eu tenho amigas e amigos, por exemplo, que um homem trans e se relaciona afetivamente, sexualmente com mulheres. Ah, Júlia, aí tem que ser mulher cis? Não, pode ser uma mulher trans, porque são mulheres. A questão de ser cis e trans é dentro de... É uma outra classificação para se entender esses recortes. É quando eu entendo, no lugar de fala, que 90% das pessoas transexuais, né, inclusive mulheres travestis, estão se prostituindo por falta de acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que, não lembro exatamente o dado, mas eu acredito que é 2% ou um pouco mais de pessoas trans que acessam o ensino superior. Então, o lugar de fala é ouvir essas pessoas, essas dores, né? Isso é no âmbito do primeiro, do segundo, do terceiro setor. Ah, Júlia, então de repente apareceu um monte de LGBT, um monte de pessoa negra, então todo mundo agora é negro, todo mundo agora é indígena, não. Nós sempre existimos e resistimos. Só que agora, né, por várias mudanças sociais, econômicas, a globalização, a tecnologia tem facilitado alguns movimentos, mas a gente sempre existiu e continuaremos existindo, porque somos a base da sociedade, todos os números revelam que somos o maior percentual, seja numérico, seja de mortalidade, infelizmente, seja de preconceito. Nós somos a base, tá? A Angela Davis, ela diz que quando uma mulher negra ela se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura, porque a base da sociedade é constituída de mulheres negras, então ela muda esse sistema, esse capitalismo que existe. Então, nós continuaremos existindo e resistindo, tá? E aí, Julie, tem uma coisa que é pensando em diversidade e inclusão, que é a cultura do cancelamento. E não quer dizer que todo mundo agora não serve, então as empresas vão demitir todo mundo. Não, gente, tá? Essa cultura do cancelamento, infelizmente, é um ato. Tem se propagado bastante na internet, né? Começou muito no Twitter. Será que eu posso falar o nome da rede? Agora já era. Mas, infelizmente, e que se tornou algo extremamente opressor, preconceituoso, discriminatório. E aí eu vou mostrar a vocês. Eu gosto muito de Black Mirror. Na verdade, eu amo série. E com essa pandemia, tento permanecer o máximo possível em casa. Né? Então, eu vi bastante séries. E Black Mirror é uma série que eu gosto, né? Que eu já acompanhava há muito tempo. E eles têm alguns episódios sobre uma cultura do cancelamento. Um deles é Urso Branco. É uma mulher, eu não lembro o que foi exatamente, mas ela comete um crime. Parece que ela machuca uma criança, bate. E aí todos os dias ela acorda e as pessoas perseguem ela, jogam objetos, batem nela e ela passa o dia. Porque cancelamento não é justiça, é vingança, tá? Tem um outro episódio do próprio Black Mirror também, que é um de Natal, que as pessoas podem cancelar o outro com um controle remoto, e aí a pessoa fica desconfigurada, como se fosse aquelas televisões de tubo. Eu sei televisão de tubo, né? Eu sou da geração Y, né? Milênio. Cringe, eu nem sei falar esse nome, na verdade, mas eu lembro de TV tubo. Então ela fica, parece quando chove, que ficava assim, botava um bombril, é isso. Então, Black Mirror tem outros também odiados na nação, que mostra o nosso imediatismo. Porque o cancelamento, essa cultura de cancelamento, ela precisa ser cancelada. A gente tem que cancelar atitudes e não pessoas. Obviamente que existem coisas que precisam ser judicializadas. E as empresas, elas têm responsabilidade também sobre isso. Quando acontece um crime de racismo, que muitas vezes colocam como injúria, porque racismo é inafiançável, mas injúria vai passar. Como colocam como assassinato, mas foi feminicídio. Não, mas não dá para saber, né, que foi feminicídio, né? É sobre isso. Então, quando a gente vai pensando nessa cultura de cancelamento, a gente vai adentrando em outras coisas. É que, normalmente, as pessoas canceladas são as pessoas negras, mulheres, LGBTs e pobres. Normalmente é isso, esse cancelamento. E ele não constrói, ele só destrói. Por quê? A gente está cancelando as pessoas, mas não a atitude, não a base. Lembra que eu disse a vocês logo no início que é estrutural? Então,
o machismo é estrutural. E quando a gente não fala isso desde a infância, os homens eles vão reproduzir a violência. Porque eu vi meu pai batendo, eles vão bater, tá? A gente só vai resolver o problema quando ele tiver adulto, quando o homem bater na mulher, como toda semana, todos os dias a gente vê casos. Não, é a base. Só que acontece aqui, a gente não pode falar sobre gênero porque a gente está fazendo um processo de alienação, né? A gente está ensinando as pessoas a serem LGBT. Eu, a toda a vida, convivo e convivi com pessoas hétero, cis. A minha melhor amiga é, no geral, toda a minha família, que é próxima a mim. E eu não sou uma pessoa heterossexual, sabe? Então não é sobre isso, é sobre trabalhar. E aí eu vou além. Ô, Júlia, o que as empresas estão fazendo é importante, sim. É essencial, é fundamental. Só que a gente também precisa pensar numa base. Porque não adianta eu só querer isso quando eu estiver lá em cima, lá no topo, quando a árvore já estiver crescendo. Às vezes a gente precisa podar essa árvore de baixo, para que ela vá se tornando uma adulta saudável e não fazer uma reparação inverso, a logística reversa, né? Gasta-se muito mais e nem sempre é tão eficiente. E aí eu chego no ponto de pessoas aliadas. E aí, o que seria pessoas aliadas? São normalmente, né, as pessoas que não sofrem um preconceito e tem algum privilégio. Por exemplo, a pessoa branca ela pode ser aliada da luta antirracista, uma pessoa hétero cis pode ser aliada à luta LGBTQIA+. Só que é que a gente precisa entender que pessoas aliadas, elas não são protagonistas. Então, o lugar de fala, entende como as coisas vão se conectando. Então, mas eu tenho um amigo LGBT. Eu tenho um familiar. Eu já namorei uma pessoa negra. Isso não te faz negra. Isso não te faz LGBT. Tem uma frase que eu li um pouco recente, que me mexeu muito, assim. Se o que eu tenho é privilégio, vamos trocar de lugar, tá? E aí, pessoas aliadas é quando elas trazem segurança, é quando elas trazem respeito. É quando dentro da empresa acontece algo e ela está ao teu lado. Eu não estou dizendo que todas as pessoas negras, LGBT, com deficiência, elas estão sempre corretas ou elas nunca vão errar. Não é sobre isso. Até porque nós não somos o Wikipédia, né? Pessoas negras não têm que falar só sobre racismo. E elas não têm necessariamente que saber sobre o racismo. Porque elas sofrem, mais do que saber de forma técnica, pessoas negras sofrem com o racismo. Tá? Aí tu vai dizer, Júlio, por que pessoas negras? Porque normalmente eu tento usar um gênero que inclua mulheres, homens, pessoas não binárias que não necessariamente se identificam com gênero feminino ou masculino. Então eu posso falar de uma forma que inclui. É tão bom, né? Eu, por exemplo, como mulher, é horrível estar num lugar só tem mulheres, eu tenho um homem. Boa noite a todos. Por que não pode ser todas? Parece que falar do feminino é medo, né? Tratar um homem num gênero que não seria o padrão é um medo, porque o machismo ele vem sobre isso, sobre opressão, sobre dominação de poder, e mulher seria uma pessoa fraca. Então, como eu vou estar sendo tratada num gênero de uma pessoa fraca? Né? E aí, isso de pessoas aliadas, quando você vai pensando, entendendo, Júlia, então eu tenho que ser uma pessoa de levantar bandeira dentro da empresa, ou na rua, eu tenho que ir em todos os movimentos sociais. Não, não é sobre isso. Mas é muitas vezes de você não se omitir dentro dos privilégios que você tem de muitas vezes falar. Muitas vezes um branco, ele só vai ouvir outro branco. Teve um programa, né, no início do ano, teve um racismo, uma relação cabelo de um outro participante. Aí o apresentador, ele falou, aí o branco ouviu, porque era um branco homem falando para outro branco. Mas quando foi a menina negra, amiga do rapaz que sofreu racismo pelo cabelo, ele não ouviu, ele interrompeu todas as vezes. E às vezes você, pessoa privilegiada ou que é aliado a alguma causa, tem esse espaço de poder falar. Nós, pessoas negras, indígenas, LGBT com deficiência, estamos cansadas de falar somente sobre isso, porque o problema, novamente, não é nosso. O problema do racismo não é nosso. Então, é as outras pessoas que também precisam estar junto conosco. A gente não vai construir esse mundo sem as pessoas aliadas, porque a maioria dessas pessoas aliadas, elas têm alguma forma de poder financeiro, social, econômico. Né? O privilégio só de nascer já existe, tá? Porque é muito diferente ser pobre e preto do que ser pobre e branco.
tá? A abordagem policial é diferente, a contratação é diferente. Não, então vou mandar atualizar teu cabelo. Sabe, eu tô aqui com o cabelo solto, mas vocês veem que às vezes eu toco isso. Eu passei anos da minha vida que eu não soltava o cabelo quase nunca. E ainda em algumas apresentações eu não solto, porque eu tenho medo. É difícil ainda sentir esse preconceito. E aí, chegando já no finalzinho, aí diz assim, Júlia, então, como empresas e sociedade podem desenvolver diversidade e inclusão? Primeiro, é buscar informação. Vocês estão aqui ouvindo, estão buscando informação. Segundo, é ouvir quem passa pelas dores, pelos preconceitos. Isso é uma das coisas fundamentais. Existe uma regra, Júlia, então, um manual. Não existe um manual para a gente ser desconstruído, não. Não existe. Mas hoje já existe consultorias e pessoas que fazem isso. Eu sou, por exemplo, essa pessoa. A todos que a instituição na qual eu atuo também faz isso. Júlia, então, o que mais que a gente consegue fazer, até como empresa pequena? Flexibilizar. Às vezes a gente pede que as pessoas negras tenham o melhor curso da melhor universidade. Mas elas não tiveram esse acesso. Como é que elas terão? Eu não estou dizendo que você tem que contratar alguém porque eu estou com pena ou porque né, eu vou preencher uma cota. Não é sobre cota, tá? Diversidade e inclusão não é sobre cota. Como tratam principalmente de pessoas com deficiência. Existe uma cota, mas só 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, de 24%. Vocês entendem que quase um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E vamos ter ainda mais. Fone de ouvido, que nós temos usado bastante, tem agravado os índices de deficiência auditiva. Não, independente dela ser mais leve ou não, ainda assim é uma deficiência. E aí, quando a gente pensa também em dados, né, eu vou trazer uns dados sobre tecnologia, ela diz o seguinte, que 10% das pessoas que trabalham com TI, por exemplo, não se consideram heterossexuais, tá? Diz que 1,6% de pessoas com deficiência trabalham no mercado corporativo de tecnologia no geral. Então, veja, a gente tem 24%, 1% está empregado. Mas a gente for entrar desse 1%, só 1,6% trabalha na área de tecnologia. Mulheres, a gente fala de 20%, é um número bem baixo, tá? E aí, quando a gente vai trazendo para as empresas, a gente vai vendo que 27% das empresas nem discutem o que é diversidade e inclusão. 71% não tem política de diversidade e inclusão. Porque, gente, alterar logo no dia do orgulho LGBTQIA+, não é política, tá? É uma ação. Não é estratégia. Diversidade e inclusão é estratégia. Vai trazer lucro, tá? A gente tá falando de dinheiro. Você tem pessoas diferentes, tem pessoas que querem trabalhar. Se o teu público reflete quem é as pessoas funcionárias em você, a tendência é que seu negócio cresça. Mas para isso precisa de investimento, que obviamente isso cabe muito mais às grandes corporações do que uma corporação com 10 pessoas, mas que você já pode fazer alguma coisa, né? Pequenos passos que vão construindo novos lugares. E aí acontece que o fato de diversidade e inclusão está sendo um espaço, né, de muita divulgação, não quer dizer que ainda acontece de forma efetiva, porque muitas empresas nem não querem falar tão bem disso. Olha, a gente vai falar sobre gênero, mas não fala de pessoas trans não, tá? Ou só de forma discreta. Porque banheiro... E aí eu pergunto, quantas pessoas você conhece que foram estupradas por uma pessoa trans? Eu não conheço ninguém. Agora, se eu perguntar a vocês, quantas mulheres você conhece que já sofreram algum assédio ou abuso? Mas não é uma pergunta, não. É uma afirmação. Quantas? Eu só quero saber os dados, porque eu já sei que você conhece. Eu quero saber quantas. E aí é isso, que muitas empresas não querem tratar, tá? E aí tem uma outra coisa,
que é metas. A gente precisa pensar em metas de diversidade e inclusão. Não dá para fazer diversidade e inclusão sem pensar em metas. Entender que é uma estrutura, tá? A gente é uma pirâmide, então a gente passa por raça, passa por gênero, passa por LGBTQIA+, passa por pessoas com deficiência e vai subindo. Existe, eu não vou chamar de uma hierarquia, não é sobre isso, mas existem opressões que vão se sobrepondo à outra. Porque se tu é uma pessoa, uma mulher, uma negra, né? Aí mulher, né? Lésbica, trans, olha quanto mais opressão tu sofre se você, por exemplo, for uma mulher branca e lésbica e cis, sabe? As próprias redes sociais mostram quando algumas pessoas famosas se mostram e normalmente são pessoas brancas, cis. É muito mais fácil, né, entre aspas, porque nunca é fácil, cada um tem a sua dor, mas é muito mais porque elas são brancas, então elas já têm um privilégio sobre cor. Então, é uma estrutura, sabe? Vocês devem estar falando pelo chat, talvez. Eu não consigo ver, porque como aconteceu esse problema no computador, de repente, na hora de entrar, ele não deu problema, eu não consigo ver, tá? Mas, assim, se alguém depois quiser conversar comigo e perguntar, pode falar. A única coisa que eu peço é, não me mandem TikTok, vídeo do TikTok. Me mandem um Pix, mas não me mandem isso, tá? Mas se quiserem depois, né, o meu Instagram, e lá tem o meu link com minhas informações, @Julie, com 2 L's, Y, Neves, B. Julie, 2 L's, Y, Neves, B. Então, depois, se alguém quiser falar, eu peço desculpa, mas é isso, né? A gente, com esse processo de pandemia, acaba... Tudo mudou, infelizmente, não necessariamente para o bem, a gente vai se adaptando, mas é óbvio que podem falar comigo, tá? Eu estou à disposição, eu gosto de falar sobre o tema, eu acredito que passa sobre isso, porque diversidade e inclusão é empregabilidade, e quando as pessoas estão empregadas, elas tendem a não adoecerem menos, a sua saúde mental está em uma condição melhor, porque tudo passa por esse sistema, sabe? Então, se você está trabalhando, você tem comida, e normalmente você vai adoecer menos, é estrutural, então, é sobre isso. Então, eu trabalho para um mundo justo, próspero e solidário para todas as pessoas. Mas eu não digo trabalhar só braçal, só para receber dinheiro. Eu falo disso, de trabalhar como uma visão, sabe? A minha vida é baseada nisso, tá? Pode chamar de trabalho, é uma luta, é um ativismo sobre isso. Eu falo de diversidade e inclusão não somente como uma pessoa aliada. Eu sou uma pessoa aliada à causa trans, por exemplo, a pessoa com deficiência, porque eu não sou, mas eu também falo com propriedade de que é protagonista. Por quê? Lembra que eu disse a vocês que eu ia me apresentar? E a gente já está chegando no fim. Eu falei que eu tinha formações, só que muitas vezes eu preciso falar sobre essas formações, porque é uma forma de me colocar, de me impor na sociedade, que normalmente sempre me excluiu ou excluiu pessoas parecidas comigo. Mas aquilo, como eu disse, não me define, me completa. Só que eu não quero ser lembrada pelas opressões que eu passo. Eu quero ser lembrada pelas vitórias que eu tenho conquistado. Eu sou uma pessoa não branca. Eu hoje vivo um dilema entre me reconhecer como uma pessoa negra e uma pessoa indígena. Eu tenho ascendência capinauá de Pernambuco, só que eu não posso dizer que eu sou uma pessoa indígena, por causa de todo um contexto. É indígena, tá, gente? Não é índio. O melhor termo seria povos originários. Mas indígenas já é um termo cabível. Eu sou nordestina, eu sou de Fitá. Eu sou uma pessoa bissexual, sou uma pessoa neurodiversa, que talvez seja uma das diversidades que no Brasil a gente ainda tem abordado ainda, muito sutil, né? Começando por pessoas com autismo. Pessoas neurodiversas são pessoas neuroatípicas, seriam alguém que tem um funcionamento cerebral diferente do padrão, tá? Do que é dito padrão. Porque o que é padrão? E eu tenho um transtorno afetivo bipolar. E ia dizer, Júlia, tu tá falando isso numa palestra para, não sei, talvez 5 pessoas estejam me vendo, ou ninguém, não sei. Mas eu falo isso como uma forma de dizer que resisto. Porque isso não vai me definir. Mas eu sou assim, e eu me amo por ser assim hoje em dia.
Por quê? Os preconceitos, a LGBTfobia que eu sofri e sofro em alguns espaços ainda, em especial, acabaram ocasionando que eu desenvolvesse essa doença. Eu já tinha uma predisposição e isso aconteceu. Só que normalmente dá medo, né? Eu passei com muito medo. Hoje eu falo sobre isso, não é para terem pena de mim, mas é para entenderem que eu também sou assim e posso ser melhor. Mas não é melhor para os outros, é melhor para mim, sabe? Eu venho de periferia, eu venho de favela, gente. Eu venho de um lugar que só tem água a cada 7 dias. É sobre isso. Mas eu não venho desses espaços para que lembrem-se de mim como alguém que sofreu ou sofre, ou vai sofrer. Eu venho desses espaços para dizer que eu consegui estar aqui, mas eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui porque a todos, por exemplo, que é a ONG que eu faço parte, que eu não recebo nada sobre ela, mas que eu tenho muito amor, tem me acolhido, que a minha equipe de consultoria, que sabe quem são, me ajudou de formas que vocês não em palavras não, mas em ação. Porque ser pessoas aliadas, até dentro da própria comunidade LGBTQIA+, é sobre ação, muito mais que palavras, tá? Eu venho aqui para dizer que a minha ancestralidade espiritual também ela existe para mim, apesar de acreditar num estado laico, sim. Eu sou candomblessista, eu sou filha de Oxóssi, que é um pagamento, porque o racismo faz isso, a gente ter medo. A gente pode dizer graças a Deus, mas eu não posso dizer graças a Exu, porque eu não sou uma pessoa do bem, se eu disser isso. E aí eu falo desses marcadores, é para dizer que diversidade é de pessoas reais. Eu sou uma pessoa real, tá? Eu estou aqui como uma pessoa que nunca conseguiu participar de uma Campus Party porque eu não tinha dinheiro. E quando eu tive, dava até mais acessível, uma época em Recife, ou eu trabalhava, ou eu ia, porque como é que eu ia deixar o trabalho para vir para uma, entre aspas, diversão, um estudo que saía do padrão, porque eu só podia fazer faculdade e tinha que trabalhar, né? Porque como é que eu vou entrar na faculdade pública e não trabalhar logo no primeiro semestre? Impossível, como é que eu vou pagar passagem? Era sobre isso. Então eu vim aqui para mostrar que eu faço parte da diversidade e inclusão em vários espaços na minha vida. E eu quero fazer muito mais. E eu quero fazer isso de forma coletiva. Porque isso é coletivo, isso não é favor. A gente está falando aqui sobre direitos, tá? Reparação social. E eu sou essa pessoa que tem lutado sobre isso. E se a palavra é luta, que ela seja luta, sim, na minha vida. Mas não é luta para ser luto. É luta para ser alegria. Eu também deixo minha solidariedade a todo mundo que, de alguma forma, perdeu alguém para a pandemia, porque eu também perdi, mesmo alguém um pouco mais distante. Para as pessoas que estão sem trabalhar, estão sem comida e estão sofrendo das mais diversas formas, tá? Eu não posso passar aqui e dizer isso, que fingir que não está acontecendo. Eu espero que vocês, apesar de tudo, estejam bem, que tomem vacina, que se cuidem, porque isso é um ato coletivo, não é só individual, não é escolha individual. Então é isso. Eu procuro ser o reflexo da minha palavra, né? As minhas ações, para mim, tem que refletir com as minhas palavras e vice-versa. E aí eu deixo essa mensagem para vocês que é clichê, tá? Então, eu quero dizer isso a vocês, que vai passar, né? Eles passarão e nós passaremos. E a gente está aqui para isso. Eu estou aqui como marco. Outras pessoas que vieram antes de mim, o Cláudio Nascimento, que se alguém viu, é um amigo querido de Recife, é um exemplo, que ele mesmo diz, eu sou da favela, eu sou de Caixa d'Água, eu sou de Olinda, é um cara hoje é um exemplo em tecnologia aqui em Recife, é um querido, já participou de eventos juntamente comigo. E eu vim para honrar quem veio antes de mim, para dizer que no mercado de trabalho, na tecnologia, em outros espaços, eu estarei aqui, nós estaremos aqui de alguma forma, e eu não quero ser concorrente de ninguém. Eu quero ser aliada, tá? É sobre isso. Muito obrigada, gente, por terem me ouvido. Eu estou à disposição. E não esqueçam, aqui foi uma troca de conhecimentos e saberes. Por mais que eu não veja vocês, mas de alguma forma a gente trocou algo. E a gente pode trocar. Vocês podem me mandar mensagem, é de verdade, tá? Não é um lugar aqui para dizer que eu sei mais ou menos. Eu tenho meus conhecimentos, eu valorizo hoje. Tenho uma autoestima para dizer que eu valorizo o que eu tenho estudado e aprendido
Mas eu venho aqui para dizer que ele não vai ser só, ele vai ser para as outras pessoas, para um âmbito mais corporativo, né, que a gente vai abordar de uma forma mais técnica, enfim, mais operacional, mas para um âmbito de vivência, tá? Porque eu não sou uma coisa dentro da empresa, eu sou fora. Eu sou LGBT em todo lugar que eu estou. E eu quero respeito, eu dou respeito às pessoas, eu quero esse respeito. Não é favor, é direito, é essa troca, tá? Muito, muito obrigada. Um cheiro para vocês, bem Recife, né? Bem cheiro. Podem me procurar no Instagram, não sou blogueirinha, tá? Não tenho nem seguidores, não é para ter seguidores, é que lá tem um link com informações, contatos, meu WhatsApp, enfim. Julie 2LY Neves B. Enfim, eu tô à disposição para conversas posteriormente. Obrigada, gente. Eu não sei se a Malu vai entrar.